Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vai orando, meus irmãos, né? Fica em espírito, Deus está aqui entre nós. Eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 6. Como havia falado em outrora aos irmãos, se não me falha a memória, quarta-feira que estivemos aqui, Deus me deu esse texto, meus irmãos, pela madrugada, em oração, e esse texto veio como uma flecha no meu coração, e comecei a meditar nesse capítulo. E já falamos quarta-feira sobre o versículo de número 12 e 13. Só que neste momento nós iremos ler Lucas capítulo 6 e o versículo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 6 e o versículo de número 6. É uma palavra que o Espírito de Deus falar ao meu coração, e eu tenho certeza que nós sairemos daqui cheios da mensagem, do poder e da unção do Espírito de Deus. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 6. Sucedeu em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava ali um homem cuja mão direita estava ressequida ou atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem da mão ressequida, ou em outra tradução, mirrada: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que faria a Jesus. Em nome de Jesus, podeis sentar. Tome seu assento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, igreja militante do Senhor Jesus, eu peço que todos nesse momento dobrem a sua atenção para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para nós outros aqui. Ao olhar esse texto e analisar, estudando ele com muito afinco e com muita dedicação para ver aquilo que o Espírito de Deus quer de nós. E é bem verdade, meus irmãos, que às vezes temos áreas da nossa vida que são áreas que estão mirradas, e em nossa vida são essas áreas mirradas tida como alguns problemas, né? Eu costumo dizer, tipo com algumas causas que nos impede de crescer, de evoluir, aleluia, de cada vez mais estar progredindo diante de Deus. Então todos nós, meus irmãos, às vezes passamos por esse momento em alguma área da nossa vida, que alguma coisa está fora daquilo que Deus está realmente querendo executar sobre a nossa vida. E ao olhar esse texto, eu começo a ver e a perceber, meus irmãos, que nós reconhecemos e entendemos que às vezes existem áreas da nossa vida que nós somos limitados
e que muitas das vezes nós chegamos ao limite e a nossa capacidade realmente não dá para ir mais além. E ali nós sentimos muitas das vezes impotente, muitas das vezes bate e quer bater em nosso coração o desespero, a angústia, por momentos que a gente se depara e muitas das vezes não vemos aquilo evoluir, não ver o crescimento, não ver a coisa acontecer. E foi nesse texto que eu encontrei uma resposta de Deus ao meu coração, e nesta noite aprove a Deus falar a toda a igreja neste momento. Eu olho para esse texto, meus irmãos, e eu vejo Deus trazendo uma mensagem ao nosso coração. Eu vejo Deus trazendo para nós, igreja, aleluia, uma mensagem do céu explícita. Só basta que a gente atente para o que Jesus está falando aqui conosco. Eu olho para a condição deste homem e o Espírito de Deus me leva a entender coisas que esse homem vivenciou. O Espírito de Deus me leva a analisar a história deste homem de modo muito profundo, e que muitas das vezes nós também, meus irmãos, precisamos entender isso para não cairmos na rotina, para que a nossa fé, para que a nossa convicção, a nossa certeza em Deus não possa ser sucumbida pelas lutas da vida e pelos problemas que surgirão e que surgem dia a dia em nossa vida. Jesus não disse que seria fácil a nossa vida aqui na terra, porém ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então há momento em nossa vida que a gente se depara, meus irmãos, assim semelhante como este homem. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas nós não temos nenhuma deficiência física. Mas você vai entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco aqui esta noite. Eu olho para este homem e eu vejo esse homem, meus irmãos, com algumas limitações, porque a Bíblia diz que ele tinha uma mão mirrada, né? E ele tendo a mão mirrada, evidentemente que ele era impossibilitado de fazer certas coisas. E quantos anos aquele homem não estava naquela situação? Quantas vezes aquele homem talvez até desejou fazer coisas que não podia por causa da sua limitação. Mas naquele dia, meus irmãos, ele foi para um lugar, naquele dia ele procurou um lugar, naquele dia ele foi ouvir alguém, aleluia, que poderia mudar a sua história. E quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus dizendo para mim e para você: assim como Deus, assim como Jesus executou na vida daquele homem e restaurou-lhe, aleluia, a sua mão, eu posso ver Jesus mostrando-nos que assim como aquele homem, ele foi restaurado em uma área que talvez para os especialistas não tinha jeito e não tinha solução, mas Jesus mostrou que ele é dono e ele é Senhor de todos e de tudo. No versículo anterior, se nós lermos, você vai ver que eu quero citar ele, propositalmente eu quero neste momento recitar com vocês, que encontra no mesmo capítulo 6 e o versículo 5. Nós começamos do 6, agora você vai ler o 5 comigo, que diz assim: e acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu vou contar até 3 e você vai dizer isso em alto e bom som: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos melhorar isso. Você vai dizer assim: Jesus é Senhor do sábado, tá bom? 1, 2, 3. Jesus é Senhor do sábado. Grava esta mensagem no teu coração. A Bíblia vai dizer que eu observo, meus irmãos, que aquele homem, e eu quero que você dobre a sua atenção para entender o texto. Eu quero trazer alguns pontos na vida daquele homem que ele teve que fazer para que ele conquistasse, para que Jesus pudesse realizar. Porque tem a parte que Deus faz, mas também tem a nossa parte que tem que ser feita. Porque o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer no nosso lugar. Ele espera que eu e você faça. Então eu olho para esse texto e a primeira coisa que me vem ao coração é que aquele homem, ele teve que sair do comodismo e enfrentar de frente
ele teve que ir avante e bater de frente com alguns obstáculos que assim lhe apareceu durante aquela da sua caminhada até o milagre. Então ele teve que sair do seu comodismo e enfrentar desafios que a vida lhe propôs. Ele não se omitiu disso. E você vai entender porque o Espírito de Deus estava falando isso. A Bíblia vai dizer que aquele homem, meus irmãos, ele teve que enfrentar o que, pastor? Primeiro, a coisa que quero pontuar aqui dentro do texto, a primeira coisa que aquele homem teve que enfrentar foi a religiosidade. E talvez você pergunte, pastor, mas o que realmente, como o senhor pode dizer que ele enfrentou a religiosidade? Eram ideias, eram ideologias de homem, eram regras distorcidas, destoantes da palavra de Deus, eram leis feitas por homens que muitas das vezes julgava somente o homem a fazer e a cumprir normas e regras, mas não levava o homem a cumprir e fazer a vontade de Deus. Porque quando eu olho para o texto vai me dizer explicitamente que quando ele chega, meus irmãos, naquele ambiente, onde é que ele foi? Primeiro, ele chegou lá, ele teve que enfrentar, ele teve que sair de casa, ele teve que levantar do seu comodismo, da sua casa onde ele estava, e foi até aquele lugar onde Jesus estava, que era na sinagoga. Só que quando ele chega lá, a primeira coisa que ele ia enfrentar era a religiosidade, que digo de passagem, que ainda hoje, ainda é, meus irmãos, um dos maiores empecilhos para alguém se aproximar de Deus. E você vai entender isso. Ainda é um dos maiores empecilhos para que alguém desfrute do reino de Deus, se chama religiosidade. Jesus, ele nos chamou, aleluia, que a gente entenda, e isto falava quinta-feira, Jesus nos chamou, meus irmãos, não simplesmente para cumprir regras, mas para vivenciar o reino de Deus, para aplicar o nosso coração a Ele, e viver uma vida, aleluia, assim como Ele, porque esse é o maior propósito de Deus, é sermos semelhantes a Ele, e farei o homem minha imagem e a minha semelhança. E quando eu falo de religiosidade, aquele homem enfrentou isso. Quando o homem chega, primeiro, quando ele chega na sinagoga, as pessoas começam a olhar para ele diferente, porque ele tinha algum defeito. E você vai entender mais na frente por que isso. Então, logo no subconsciente daqueles religiosos, a religiosidade falava mais alto e dizia: o que é que este homem veio fazer aqui? Está escrito, o que é que ele veio fazer aqui? Olhou para Jesus e disseram: será que ele vai curar hoje? Veja que a religiosidade coloca, meus irmãos, a lei, ou aquela lei que foi fabricada por eles, acima da necessidade humana. Eles olham e dizem: será que Jesus vai curar hoje? E ficaram olhando para Jesus, para ver se Jesus ia efetuar alguma coisa, porque aquele dia era sábado, e pela lei, no sábado eles não poderiam executar nenhum trabalho. Então veja que a religiosidade deles, eles estavam na sinagoga, eles estavam, deixa eu traduzir essa palavra, eles estavam na igreja, eles estavam ali presentes, eles foram cultuar, eles foram ler a Bíblia, mas não queria que o milagre fosse efetuado na vida de alguém que havia e há muitos anos sofrendo naquela enfermidade, e naquele momento do milagre eles ainda quiseram questionar por causa da religiosidade. Eles queriam impedir aquele homem receber e se aproximar de Cristo. Veja que ainda hoje, meus irmãos, é assim. A religiosidade, aquelas pessoas que realmente são religiosas, aleluia, que coloca acima de tudo, aleluia, acima até de Deus, as suas regras. E aí ele começa a se afastar de Deus, ele começa a se afastar da vontade do Pai, ele começa a andar, aleluia, simplesmente por leis, por normas, por regras, e não olha o que Cristo está querendo dele. Ele não consegue dar o seu coração para ele. Prova disso, ele prova Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus. Nicodemos era um homem religioso, era doutor da lei. Ele vai ter com Jesus de noite, para quê? Para que ninguém visse ele conversar com Jesus. Lembra que eu falei que até hoje a religiosidade é um empecilho para alguém se aproximar de Cristo?
Nicodemos, ele foi de noite, escondido, ele conhecia. Nicodemos, irmãos, era um homem teólogo, era um homem que sabia das coisas, ele entendia das letras, mas não entendia do que era nascer de novo, não entendia do que é estar perto de Jesus, não entendia do que é ouvir, de que entender o que Jesus queria para a vida dele. Era as normativas, as regras que ele próprio criou, que conduzia ele. É tanto que ele chega até Jesus e ele começa a elogiar Jesus e dizer: Jesus, tu és mestre vindo de Deus, porque se não fosse assim, essas obras tu não faria. Ele começa a elogiar Jesus, pensando que Jesus ia cair. E a Bíblia diz que ele olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, uma coisa é necessário, em verdade eu te digo, aleluias, você precisa nascer de novo. Quando Nicodemos ouve aquilo, o que é que Nicodemos diz? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Olha o entendimento de Nicodemos. Era um homem que vivia somente religiosamente. Ele vivenciava a religiosidade, mas não cumpria a palavra de Deus. Ele tinha regras, aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado para que isso não tome de conta do nosso coração. Orar por orar, ler Bíblia por ler, só por ler como ler jornal, vir à igreja só por vir como alguém social. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque senão isso tomar conta do nosso coração, a gente vamos se distanciando de Deus. Estamos presentes, mais distante. Mas olha, veja que um dos obstáculos que esse homem enfrentou foi isso. Eu vou correr aqui um pouco. Segunda coisa que ele enfrentou, o preconceito. Por quê? Porque ele era deficiente. E o texto vai nos declarar e nos dar, irmãos, minuciosidade, aleluia, pontos que você precisa entender isso. Quando ele chegou lá, ele possivelmente, quando ele chega na sinagoga, e isso era de praxe, todas as pessoas que eram deficientes, elas tinham que ficar no canto, elas não podiam se apresentar na frente, ou muito menos no meio, ela tinha que ficar no canto, porque isso era a regra. É tanto que nem no templo, por isso que aquele homem coxo, ele está na porta formosa, porque ele não entrou no templo, porque ele era paralítico, ele tinha deficiência. Então, pelas regras do homem, eles não podiam entrar porque era deficiente. Ele não podia estar no templo lá, mas eles podiam ir até a sinagoga, e tinha uma quantidade de pessoas para entrar. E naquele dia aquele homem disse: hoje eu vou para a sinagoga, eu não vou me importar com o que vão pensar, com o que vão dizer, eu fico lá atrás, mas hoje eu vou para a casa de Deus. E ele vai. E quando ele chega lá, Kelly, escondidinho, Marco, sentadozinho no seu canto, ele enfrentou, ele não quis saber se ia ficar no canto, se ia ficar do lado, mas ele disse: eu vou. Veja, eu começo a enxergar nesse homem, em terceiro e último lugar, ele começou a enfrentar os religiosos, os líderes naquela época, meus irmãos, era mais importante para ele. Escuta aqui que eu estou tentando explicar essa palavra para que você entenda o texto com clareza e você possa tomar posse dessa palavra, porque é Deus falando conosco aqui esta noite. Ele enfrentou os religiosos, sim. Quando ele chega lá, que vê aqueles homens que eram julgadores, no mesmo texto você vai ver que Jesus vai dizer: não olhe para o agueiro que está no olho do seu irmão, mas olhe para a trave que está no seu. Aqueles homens eram assim. E quando aquele homem entra para enfrentar os religiosos, olha só o pensamento deles. Eles param e dizem assim: melhor, olha só, quando Jesus está efetuando, Jesus está ali, ele pergunta: será que Jesus vai curar hoje? Porque para eles era mais importante cumprir a regra de não fazer nada no sábado do que ajudar alguém que estava necessitado. Veja o que é que os religiosos fizeram. E esses próprios religiosos que seguiam a religião foram os próprios que mataram a Jesus. Por isso que eu digo a vocês, aleluia, este ato, meus irmãos, desses homens já estava dando indício do que eles fariam com o nosso Cristo. Mas Jesus já sabia disso. Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor da segunda, Jesus é Senhor da terça, Jesus é Senhor da quarta, Jesus é Senhor da quinta, Jesus é Senhor da sexta, Jesus é Senhor do sábado, e Jesus é Senhor do domingo. O que é que ele quer dizer? Em todo o tempo ele é Senhor sobre a nossa vida. Que queira alguém ou quer não, que queira alguém ou quer não, Jesus, quando tem algo para efetuar na nossa vida, ele faz, porque ele é Deus. Ele enfrentou os religiosos.
Ele disse: eu não quero saber o que vão pensar. E detalhe, todos que entravam ali deficientes, eles tinham na sua consciência dizendo: ou ele pecou, ou seu pai pecou. Ou seja, para eles eram pecadores. Esse daí não é digno, alguma coisa ele fez para estar assim. Então ele disse: eu também não quero saber disso, eu vou enfrentar. E ele foi. E quando ele entra, isso me chama a atenção. Quando ele entra, meus irmãos, ele entra na sinagoga. Ele entra onde? Diga assim: ele foi buscar. Está muito fraco, meus irmãos. Diga assim: ele foi buscar no lugar certo e a pessoa certa. Então ele entra, aleluia, naquela sinagoga. E quando ele entra, Marco, quem é que está lá naquele dia? Jesus. Jesus está presente naquele ambiente. E porque ele enfrentou todos esses obstáculos que ora acabei de lhe falar, ele se depara com alguém diferente lá. Porque, meus irmãos, obstáculo, ele só é obstáculo até enquanto nós não vencê-los. Diga glória a Deus por isso. Esse obstáculo que está se apresentando na sua vida, ele só é obstáculo até o dia que Jesus transpôs ele com você. Porque no momento que você transpor esse obstáculo, você vai... Quem é que vai estar lá te esperando? Jesus. Aleluias. Alguém que entrou aqui esta noite, Deus precisa falar isso no teu espírito. Essa dificuldade que você está enfrentando, tudo isso que você está conjecturando, pode acontecer, mas Deus está dizendo: pode, mas eu, Senhor Deus, que sou o Senhor da tua vida, eu já estou lá no ambiente te esperando. Aleluia. Isso me encanta. Eu olho Jesus, ele foi buscar no lugar certo. E aí eu preciso dizer, eu preciso abrir um parênteses para dizer: a gente precisa, meus irmãos, buscar a Jesus no lugar certo. Há muitas pessoas que têm buscado a Deus de forma diferente e em vários lugares. A pessoa que buscam, aleluia, a solução para o seu problema, buscam, aleluia, a salvação, buscam, entre outras coisas, soluções para o seu problema, em várias coisas. Uma delas, ele busca, meus irmãos, nos prazeres mundanos. Eles buscam muitas das vezes nas drogas, na idolatria, pensando que naquele ato que ele está fazendo vai trazer algum benefício para ele, vai aliviar alguma coisa. Mas nessa noite o Espírito de Deus diz: você tem que colocar, aleluia, a sua intenção no lugar certo e na pessoa certa. Não adianta confiar no dinheiro, não adianta confiar no homem, não adianta confiar nos seus bens. Tem que confiar em Jesus. A busca certa é em Jesus. Aleluia. Aquele homem chega no lugar certo. E quando eu olho para o texto, eu vejo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ele adentra aquele lugar. E quando ele se depara, quem está no ambiente é Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmãos, o milagre só acontece, as coisas só fluem na nossa vida quando Jesus está presente. Se Jesus não estiver presente, pode estar quem estiver, aleluia, pode estar, aleluia, pode ter quem estiver lá no ambiente, pode ter o maior líder no lugar, mas se Jesus não estiver presente, a coisa não acontece. Pode estar presidente, o prefeito, pode estar quem for, se Jesus não estiver presente, nada acontece. Agora, se Jesus estiver presente no ambiente, se prepara que você não vai voltar na mesma maneira, porque Jesus está no ambiente, e onde ele está, alguma coisa tem que mudar. Várias vezes aqueles homens estavam ali, mas naquele dia, o texto é claro, naquele sábado, Jesus estava presente. Se você convidá-lo para ele estar presente na sua vida em todas as áreas, ele vai estar. Se você colocar no teu coração e vencer esses obstáculos, tenha certeza que ele vai te ajudar. Coloca Jesus na frente. Você só não pode deixar ele de lado. Mas se você colocar ele na frente, se ele estiver no negócio, aí, meus irmãos, não tem como dar errado, porque ele faz acontecer. Eu olho, e aí eu corro para os sinais. Eu fico maravilhado. O homem vence os obstáculos. Eu estou tentando entrar lá no que o Jesus está falando comigo. O homem vence os obstáculos, vai para o lugar certo, buscar na pessoa certa. Quando ele está lá no cantinho,
Ele está no canto, ele não está apresentando na frente, nem está no meio, ele está no canto. Como é que o senhor sabe disso? Vamos entender agora. A Bíblia diz que Jesus faz um chamado àquele homem. Jesus nos chama. E quando Jesus nos chama, é preciso tecer a Ele obediência. Glória a Deus. Porque tanto ouvir como obedecer, a palavra é a mesma. Quando Jesus fala conosco e a gente ouve, Ele entende que a gente vai obedecê-lo. Olha isso aqui, Jesus chama aquele homem, está escrito, vamos ler o texto, meus irmãos. O capítulo 6, o versículo de número 8, por gentileza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer. Exaltado seja Deus. Entenda isso aqui. Mas, aleluia, ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida ou mirrada: levanta-te e vem para onde? Para o meio. É aqui que eu quero entrar no que Jesus falou no meu coração. Jesus é questionado nos seus pensamentos, dizendo: será que ele vai fazer alguma coisa hoje? O homem sai de casa vencendo todos os seus obstáculos. Jesus é conhecedor disso, porque ele não desampara ninguém e não esquece de história de ninguém. Ele conhece a sua história. O homem está lá no cantinho. Possa ser que ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo ele lá. Possa ser que você chegou aqui: não vou hoje só. Jesus está te vendo, ele sabe da tua dificuldade. Aí Jesus olha, para, Marco. Eu vejo, Jesus é lindo, ele é especialista em fazer isso. Jesus, eu posso ver Jesus no meio da mensagem, porque Jesus estava lá ensinando. O texto vai dizer: e Jesus estava lá ensinando. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, aprender. Nós precisamos ouvir e entender a palavra, porque é através do entendimento da palavra que nós vamos, aleluia, direcionar toda a nossa intensidade a Deus de modo certo. Então aquele homem está lá ouvindo, Jesus pregando e ele ouvindo, Jesus pregando e ele ouvindo. Daqui a pouco eu posso ver Jesus parar o sermão e dizer: ó, tem alguém aqui que eu quero chamar ele aqui à frente. Todo mundo para, eu posso ver, isso é uma conjectura minha. Todo mundo olhando um para o outro: será você? Será você? Então Jesus olha lá para trás, para o cantinho, e diz assim: você, moço, venha para o meio. Venha para o meio. Está escrito: venha para o meio. E a Bíblia diz que ele, obedecendo, levantou-se e foi para o... Quando aquele homem chega no meio, ele tem mais dificuldade. E que dificuldade é essa? Porque se ele está... Enquanto você está lá no cantinho, a atenção não é voltada para você, sim ou não? Não, você está lá no cantinho escondido. Mas quando você passa para vir para o meio, está todo mundo lá, você está no meio, você está no centro, porque Jesus estava lá no centro. Então Jesus chama você de vir aqui para o meio. Então todas as pessoas começam ali observar. Então todos os olhares olham para aquele homem, dizendo: não acredito. Jesus chamou um homem de mão mirrada para o meio. Jesus deu ênfase, deu atenção para um homem que é deficiente. Olha os pensamentos. Jesus chamou alguém que estava no escanteio. Esse moço aí não é para estar no meio, ele é para estar lá. Primeiro, não era nem para ele ter entrado aqui, porque ele está com alguma dificuldade. E se ele está sofrendo algo, é porque ele fez alguma coisa contra Deus. E o pecado fez isso na vida. Isso era um pensamento religioso. Mas só que Jesus não tem pensamento religioso. Jesus tem um pensamento de um Pai, de um Deus de amor, de um Deus que ama e quer te ajudar. Então ele olha para a necessidade do homem e diz: venha para o meio. Meu Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Quando Jesus chama aquele homem para o meio, duas questões eu quero deixar claro aqui. Primeiro, Jesus quer quebrar toda, aleluia, a dúvida e a vergonha daquele homem no meio de todos. Como assim, pastor? Não é todos, meus irmãos, que querem enfrentar a multidão. Não é todos que querem vir para o meio, porque quando você está no meio, quando Jesus te chama para estar no meio, quando Jesus te chama para estar em destaque, vai ter muitos apontamentos, vai ter muita coisa acusando, vai ter levante do inimigo. Mas se ele te chamou, obedece a ele, não se limita com quem vai falar. O que vão falar, Jesus te chamou, e se ele te chamou, ele vai estar com você no meio.
Levante a mão que eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Jesus está chamando pessoas aqui que está no canto, vai te colocar no meio, vai te dar destaque, vai curar feridas, porque ela recebe esta graça que eu estou sentindo. Você não vai morrer neste problema. Deus vai te chamar para o meio, porque Ele quer te usar em meio a essa dificuldade. Aleluia. Levante a mão e adore um minuto, que eu estou sentindo Ele aqui. Um minuto para você adorar. Enquanto você sente a presença dEle, o Espírito Santo está me dizendo aqui: diga, meu filho, que esta noite é noite de eu tirar pessoas que estão no canto e trazer para o meio. Porque eu quero mostrar para alguns que eu trabalho na impossibilidade, que eu chamo a quem eu quero, capacito quem eu quero. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh glória, oh glória, aleluias, aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui, olha para cá para você entender o texto. Daqui a pouco a gente vai entrar no mergulhar aqui na unção de Deus. Essa palavra mudou o meu ser, vai mudar o seu também, meus irmãos. A palavra de Deus é viva. Se ela gerou em mim certeza, se ela gerou em mim vida, vai gerar em você também esta noite. Aleluia. Jesus traz o homem para o meio, Ricardo. Agora tinha um problema. O homem era deficiente, tinha a mão mirrada, atrofiada, murcha. Quando todos olharam, eles não olharam para o chamado de Jesus. Escuta isso e aprende isso. Eles procuraram o defeito. Então ele olha para aquele homem e fica esperando: será que Jesus vai curar esse homem? Deixa eu ensinar algo que o Espírito de Deus me ensinou. Não tenha vergonha de mostrar. Tem gente que diz assim: não diga seu defeito a ninguém. Tem até um hino, né? Não diga seu defeito a ninguém. Não mostre a sua fraqueza para ninguém. Não fala alto que é para o diabo não ouvir. Irmão, tua vida tem dono. Não diz teu sonho, porque se o diabo escutar, ele vai. Tua vida tem dono. Não tenha vergonha de mostrar a sua fragilidade, a sua fraqueza. Você não pode omitir, você não pode esconder. Aquele homem foi para o meio. Jesus quis revelar, Marco. Não é para envergonhar ele, não. É para dizer que é na nossa fraqueza. O que é que Paulo disse? Senhor, tira de mim esse espinho. Deus disse: não, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não tenha medo. Se alguém não consegue te amar, aleluia, com alguns defeitos que você tem, esse alguém Deus não levantou para ser seu amigo, aleluia. Mas se alguém entender os teus defeitos e procurar te ajudar, este sim Deus tem levantado para te ajudar e para ser teu amigo. Eu costumo dizer: se alguém não consegue conviver comigo com muitas falhas que eu tenho, esse alguém não merece, meus irmãos, estar do nosso lado. E nem eu mereço também estar, porque nós somos cheios de defeitos. Nós somos como pedras. Me mostre aí, no meio de um monte de pedra quebrada, me mostre uma que é toda certinha. Não tem, é tudo. Um tem um bicozinho, outro é redondo, outro é quadrado, outra pedra tem umas pontazinhas, e quando se junta, tem que se ajustar um no outro. Uma pedrinha às vezes dói aqui, outro dá um machucãozinho ali, mas a gente vai se ajustando, porque somos pedras vivas no corpo, no alicerce maior que é Deus, que é Jesus. Ninguém é perfeito, mas Ele sim. Nós estamos caminhando para isso. Então não tenha vergonha de muitas das vezes: não, eu vou ter medo porque eu não tenho capacidade. Mostra, aleluia, mostra para Deus que você não é
capaz, mas mostra para ele dizendo: Senhor, me incapacita, porque eu quero dar o meu coração para ti, e se alguma coisa há de bom em mim, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Senão não estava escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros. É porque hoje está difícil, né? Arrumar uma coisa de amigo, o irmão de fé, meu amigo de fé. Aí às vezes alguém conta algo e você vai para a oração e você vai orar. Aí você vai e conta para o seu amigo de fé. E o amigo de fé tem outro amigo de fé. E aquele outro amigo de fé tem outro amigo de fé. Daqui a pouco sai contando um para o outro. Daqui a pouco já não é mais fé, isso é fé foca. Mas quando você detalha para Jesus, aí é diferente, meus irmãos. Ele te chama para o meio, embora que alguém diga assim: ó, mas ele é... Lembra de... Jesus está aqui, meus irmãos. Lembra de Mefibosete? Não, mas ele é aleijado, está lá em Lodebar. Aí Davi diz: nós não sentamos à mesa enquanto ele não chegar. É aleijado, mas o rei mandou chamar. Ei, você é cheio de defeito, não é? Se você olhar os meus, você ia dar glória a Deus. Aleluia. Se você olhasse meus defeitos, você estava dando glória a Deus aí. Aleluia. Porque também eu sou cheio de defeito. Mas o que me atrai em Jesus é que Ele não olha para isso. Ele só olha para um coração quando deseja Ele, quando quer mudar de vida, quando enfrenta os obstáculos, quando enfrenta os desafios. Vem a luta e você não desiste. Vem a prova e você diz: eu quero Deus. Vem a provação e você diz: eu amo Ele. Vem alguém dizendo: desiste, você: eu não posso. Eu respiro Deus, eu quero Deus. E é nesse momento que Ele te chama para o meio. Decanto Deus. Aleluia. Eu quero encerrar, Jesus. Aí Jesus chama o homem para o meio, irmã Sandra. Aí alguém olha e diz assim: mas como pode? Quem é para estar no meio é o religioso. Quem é para estar no meio é os doutores. Quem é para estar no meio é... Aí Jesus chama: venha para o meio. Mas Jesus, eu estou com vários... Venha para o meio. Mesmo com esses problemas, eu quero colocar você no meio. Eu quero te usar para que todos esses que estão ao teu redor, às vezes apontando, às vezes ele não vai aguentar, eu vou mostrar para eles que não é você, é eu em você. Não é você que se chama, mas eu te chamei. Aleluia. O chamado não é teu. O desejo que você teve de chegar aqui, tudo bem, mas daqui para frente o comando é meu. Quem vai agir sou eu. Aleluia. Eu estou sentindo uma glória que se eu tivesse asa eu já estava voando, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu olho para o texto: Jesus, vem aqui. O homem chama para o meio. Aí o homem está lá, ele não tem problema com... Ele sabe que tem defeito, mas Jesus chamou e eu vou. Agora só que ele vai, e Jesus mostra para ele que ele precisa exercer a humildade. Porque ele podia ir lá fazer isso. Sim ou não? Podia. Não vou mostrar não, porque vai que eles... Sim, Jesus, pode dizer, Jesus. Escondendo o seu Às vezes a gente está diante de Deus orando: Senhor, Ele está dizendo: mostra para mim o teu coração. Lembra de Isaías? Senhor, eu sou um homem de impuro lábios e habito no meio de um povo de lábios. Isaías mostrou para Deus o defeito. Sim ou não? E onde é que Deus agiu? Deus tirou uma brasa do braseiro lá com uma tenaz e tocou aonde? Tocou aonde? Nos lábios, porque ele disse que o problema dele era onde? Dá para você entender o que Deus vai fazer hoje, essa noite, para você? É só mostrar para ele que ele vai tocar nessa... sim, ele vai tocar e vai mudar a realidade. Se for ferida, ele sara. Se for para, aleluia, a mão voltar ao lugar, ele vai fazer voltar. Se for para produzir, ele vai fazer produzir de novo. Se for para ele abrir, ele vai abrir. Se for para fechar, ele vai fechar. Se for para ele erguer, ele vai erguer. Se for para capacitar, ele vai capacitar. Se for para ele remover, ele vai remover. Agora mostra para ele. Olha para cá que eu estou encerrando. Aquele homem não foi assim não, Lucas. Aquele homem foi normal. Aí Jesus disse: estenda a mão. Vamos ler. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluias, oh aleluias, aleluias. Vamos ler o texto, Vamos ler o texto para a gente entender. Aleluia, eu estou concluindo. Glória a Deus. E
A glória levantou-se e veio para o meio. E ele levantou-se e permaneceu Por favor, diga assim: quando Jesus chama. Não, vocês parecem que não jantaram hoje. Diga assim: quando Jesus chama, Ele coloca no meio e te mantém de pé. Você não pegou nessa revelação não foi? Alguém está pensando que vai, mas não vai cair, porque Jesus vai te manter de pé. Aleluia. Vamos adiante, porque senão não chega mais aqui, a gente termina até meia-noite. Aleluias. E ele permaneceu de pé. Versículo 9. Então disse-lhe Jesus a ele: vos parece lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar a perecer? Fitando todos os olhos ao redor, disse ao homem: estende a... Não, diga comigo, diga: estende a... O problema dele era onde? Aí Jesus disse o que? Estende. Não, mas vamos... Deixa ver. Jesus está dizendo: estenda a mão. Porque nessa área que está sendo debilitada, escuta, isso é revelação de Deus para tua, isso é pérola de Deus para a tua vida, meu irmão. Isso foi me dado, aleluia, aleluia, às 3:30 da manhã, aleluia. Na área que está mirrada, na área que foi ferida, Jesus vai trazer uma restauração. Nesta área, aleluia, que talvez está trazendo vergonha hoje para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, Deus vai restaurar. Se você não adorar com essa palavra, aleluia, eu vou pular daqui. Mas se você recebe essa palavra, levante a mão e glorifica. Lucas, vamos adorar aqui os varões em nome de Jesus. Aleluia, estende a mão. E ele estendeu. E o que aconteceu, pastor? Jesus acusou, falou dele? Não. Quando ele estendia a mão, aleluia, no processo de estender a mão foi restaurada para a glória de Deus Pai. Assim diz o Senhor para a tua vida, no processo que tu estás buscando e estás mostrando para Deus o que está acontecendo, está havendo uma restauração de Deus na tua vida, na tua história. Hoje, dá um salto dessa, fica de pé, adorando a Ele, porque é a restauração de Deus na tua vida agora. Agora adore, adore, adore. Fecha teus olhos e adore a Ele, adore a Ele. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tua aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Vai dando glória. Exalte o nome dEle. Ah, meu Deus. Oh. Olhe para cá que eu quero encerrar. Talvez você esteja vivendo esses dias, mas o Senhor te traz aqui para dizer: eu estou chamando você para o meio. Não tenha vergonha. Talvez você tenha dito: mas pastor, olha, está me causando vergonha. Não tenha vergonha. Assim diz o Senhor: não tenha vergonha. O meu chamado na tua vida não vai ser invalidado por isso. Aonde está sendo ferida hoje, aonde está sendo machucada hoje, aonde está doendo hoje, assim diz o Senhor: haverá restauração da minha parte. Aleluia. Ele já desceu aqui. Adore, 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 adore. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Não vai, não vai. Por
Por mais pressão que seja a situação, pro meio Ele está te chamando, na palma de suas mãos. Choro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta isso, vai! Choro dura uma noite, mas a alegria. Sim! Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da ovelha minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda da figueira não vou. Todavia me alegrarei. Sim. Oh, esse Deus é Deus de poderoso. Oh, enquanto tu está estendendo a mão, Ele está restaurando algo. Enquanto tu estás adorando, Ele está restaurando. Enquanto você adora, Ele toca, Ele toca, Ele toca, Ele toca, Ele toca. Receba o toque dEle. Oh, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu vou cantar isso porque Deus está falando com alguém aqui essa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Ei! Por mais pressão que seja a situação, no controle Ele ainda está. Eita, meu Deus! Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle. Sabe cantar, Calecinha? Sabe cantar? Vem cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar, deixa Deus te usar, luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Aonde? Palma de suas mãos. Choro. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Sim. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Deixa Deus usar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você tem adoração
adoração, faça isso agora. 1 minuto de adoração. Exalta o nome dele. Exalta o nome dele. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Adoremos-lo. Adoremos-lo. Aleluia. Serebaracá. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A igreja ainda e não haja fruto na e o produto da oliveira, todavia me alegra, todavia me alegrarei. Você pode aplaudir e glorificar o nome de Jesus.